Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos lendo juntas o livro O Intercessor Feliz, da Beni Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos no áudio 16, Intercessão Profética. Temos um grande grupo organizado de intercessores dentro da igreja. Eles aprendem a esperar pelo Espírito Santo e a pedir a sua orientação. A Bíblia diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Um dos fatores interessantes sobre as reuniões dos nossos intercessores é que, pelo fato de aguardarem o direcionamento do Espírito Santo antes de começarem a orar, cada reunião é diferente. O Espírito Santo é muito revolucionário e criativo. Nossos intercessores passam um tempo na presença do Espírito Santo antes de iniciar as suas orações. Eles aguardam pelo Espírito enquanto preparam seu corpo, sua alma e seu espírito para agirem em unidade. Nossos intercessores descobrem que o Senhor está fazendo antes de começarem a orar. Honra. Eu creio que um dos fatores que tornam nossos grupos de intercessão tão bem-sucedidos é que eles têm confiança na liderança da igreja e a honram. Através do relacionamento, sabemos como líderes que podemos entregar esse ministério para um grupo de pessoas comprometidas e sabemos que elas perpetuarão nossa visão. Um bom relatório. No final de uma das nossas conferências, um rapaz me procurou. Ele estava fazendo uma visita e teve a oportunidade de passar um tempo com alguns dos nossos intercessores. Ele me disse que gostou de estar com eles porque eram muito felizes. Todos eram cheios de alegria. Eu lhe disse que esse era o nosso DNA. Foi o melhor elogio que eu poderia ter recebido. Devemos ser um povo cheio do céu, e o céu é um lugar que transborda alegria. Pastores, eu os encorajo a honrarem e a desenvolverem confiança nos intercessores de sua igreja. Eles podem ser meio intensos e pode ser que façam coisas aparentemente doidas, proféticas ou simbólicas, mas se lhes der cobertura e permitir que voem, eles serão comprometidos até a morte. Intercessores, se vocês submeterem a sua liderança e submeterem seu ministério de oração e serviço, vocês descobrirão a realização daquilo pelo qual têm esperado. Vale a pena trabalhar pelo relacionamento entre os pastores e os intercessores. Orações de feitiçaria. Já ouviu a seguinte oração saindo da boca de alguém? Deus, peço que o Senhor ensine meu pastor e lhe mostre que é necessário mudar de ideia. Essa é uma oração de manipulação e controle. Essa é a natureza da feitiçaria. Feiticeiras controlam ao conjurar feitiços sobre pessoas e coisas. Tentar controlar surge do medo de ser controlado e da insegurança. Fazer orações de manipulação é algo perigoso. Muitos nem sequer percebem o que está sendo feito quando tentam orar com a finalidade de manipular. Existe uma linha que atravessamos quando decidimos que sabemos o que deve ser feito em uma situação e quando começamos a orar com a finalidade de controle. Estamos tentando mudar uma situação na direção daquilo que consideramos que deve acontecer. É algo mais ou menos assim. Não estou feliz com a maneira de liderar do meu líder, então eu vou orar pela sua transformação e para que ele comece a agir da maneira que considero adequada. Você consegue perceber como isso está errado? Na função de intercessores, nosso dever é apoiar os nossos líderes e abençoá-los. Amo quando as pessoas nos procuram e nos dizem que estão orando por bênçãos sobre nossas vidas e desejam nos servir de qualquer forma. Vamos encarar isso. Nossos líderes precisam de toda a ajuda que conseguirem, afinal, eles também são humanos. Muitos de nós já fizemos essas orações sem querer. Caso seja alguém que tenta controlar as pessoas através da oração, apenas peça ao Senhor que o perdoe e que comece a abençoar aqueles que você amaldiçoou não intencionalmente. Alguns o fizeram de propósito e precisam se arrepender e experimentar um novo começo. Pode ser necessário que você assuma um compromisso com Deus de que honrará e começará a servir os seus líderes. Falando em amor. Ao longo dos anos, aprendi que aqueles que são críticos com os líderes geralmente são os mesmos que carregam o dom da intercessão. Eles precisam transformar suas críticas em orações. Precisam orar o oposto daquilo que estão falando e parar de viver debaixo da influência do segundo céu. Gostaria de acreditar que Deus não consegue ouvir tais críticas, mas que consegue ouvir as palavras e as orações que são repletas de bênçãos e amor. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5.
Existe muito amor dentro do nosso espírito e nós precisamos cultivá-lo. Quando acessamos esse amor que é nosso, começamos a enxergar as pessoas com o olhar amoroso de Deus. Em vez de orar ou declarar palavras de morte, passamos a orar e a declarar palavras de vida e amor. Agora pare, aquiete seu coração e sinta o amor do Pai. Esse amor que nos dá liberdade enquanto destrói todo medo. Esse amor que nos liberta para amar todas as pessoas. Um aviso. Estávamos visitando uma igreja do leste. Durante um dos cultos, meu marido recebeu uma palavra de conhecimento sobre uma mulher sofrendo um aborto ou com uma gravidez de risco. Muitas mulheres se levantaram para receber a oração. Senti como se houvesse mulheres demais em pé. Naquele dia, durante o almoço, estava sentada perto da esposa do pastor. Eu perguntei-lhe sobre os abortos e os casos de bebês natimortos que estavam acontecendo. Enquanto ela me respondia, senti o desejo de lhe perguntar o que os intercessores estavam fazendo a respeito. Expliquei-lhe que existem momentos em que podemos participar de uma batalha espiritual que Deus não nos pediu. Ela me disse há algum tempo. Eles se juntaram com outro grupo de intercessores e subiram para uma montanha chamada Montanha da Bruxa. Eles haviam repreendido o principado que estava sobre aquela região. Ela me contou que se sentiu apreensiva de participar daquilo, mas que decidiu fazê-lo de qualquer forma. Ao ouvir aquele relato sobre o tipo de oração que suas equipes de intercessão estavam fazendo, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Senti como se o Senhor me mostrasse que aquilo que fizeram não foi orientado por Deus. Creio que havia entrado em uma esfera espiritual onde Deus não os enviara. Então acabaram sem cobertura. O resultado foi uma perda de vida. Então traçamos um plano para o culto naquela noite. Para quebrar aquela maldição sobre a igreja, chamamos à frente todas as mulheres que não conseguiam engravidar ou que haviam sofrido um aborto ou dado à luz a bebês natimortos. Havia uma fila enorme de mulheres naquela noite. Bill e eu passamos um bom tempo orando por cada uma delas. E ao nos aproximar de uma jovem mulher, ela sussurrou ao meu ouvido: "Acabei de descobrir que estou grávida." Senti como se Deus estivesse dizendo: "Esse é o primeiro fruto da cura." Como intercessores, devemos ser cautelosos e sensíveis em relação ao que Deus deseja que façamos. Jamais devemos ter medo do diabo, mas nunca devemos lutar contra ele nos nossos termos. Se deixarmos Deus tomar a direção e nos dar o seu poder, sempre haverá avanço e vitória. Caso sinta uma hesitação em seu espírito, escute-a e aguarde no Senhor. Já houve ocasiões em que me coloquei em oração em favor de causas com boas intenções, mas Deus sussurrou: "Agora não." Ou "Não ore sobre isso." Isso não é para nos dar medo ou travar nosso ministério de intercessão. Mas precisamos ser sábios e aprender a ouvir, a ser sensíveis ao mover do Espírito Santo. A graça de Deus é tão grande, tão ampla e tão poderosa que mesmo quando erramos, precisamos apenas nos arrepender, levantar e prosseguir. Para tempos como estes, por toda a história, Deus tem levantado um exército de guerreiros que colocam suas vidas à disposição pela causa. Quantas vezes Deus já o despertou e o atraiu para tempos como estes? Pode ser que nem sempre entenda o porquê, mas você deve se unir a Ele. Envolva-se e faça parte da história. Intercessor, tome posse de quem você é e mergulhe nas profundezas das riquezas do Senhor. Capítulo 11. Experiências sobrenaturais e oração contemplativa. Aqueles que contemplam não buscam experiências incomuns, tampouco poder pessoal. Seu objetivo consumidor é ter intimidade com Deus. Julian. Teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Salmo 77:13. Este capítulo é dedicado a experiências sobrenaturais, às pessoas sobrenaturais, aquelas que contemplam, aqueles que ainda vivem e os que já foram para a glória. Aqueles que viveram ainda vivem em uma comunhão profunda com a Trindade. Esses indivíduos chamam suas experiências de êxtase. Enquanto leio este capítulo, minha esperança e minha oração são para que consiga experimentar essas esferas de êxtase, esses níveis para os quais somos chamados a conhecer as profundezas de Deus e para que o rio do Senhor flua sobre você. Eu me vi atraída por aprender tanto quanto pudesse sobre as pessoas sobrenaturais. Para mim, são pessoas que dedicam toda a sua vida a buscar uma única coisa: o próprio coração de Deus. Uma das coisas que tornam as pessoas sobrenaturais diferentes das demais é que elas têm apenas um desejo: conhecer a Deus em sua plenitude. Pessoas sobrenaturais são aquelas que vivem um relacionamento direto com Deus e que se renderam totalmente para conhecê-lo, mas custe o que custar. Essas pessoas não buscam fama, glória ou desejos terrenos. Elas decidiram, em vez disso, derramar a sua vida para que consigam ouvir os batimentos cardíacos do céu. Pessoas assim têm uma consciência contínua de Deus.
Elas não se satisfazem com o que está diante delas. Elas desejam enxergar mais. Essas pessoas são capazes de enxergar além da realidade dentro do mundo espiritual. Para elas, Deus é mais real do que a vida. Deus é a vida. Elas são capazes de enxergar como o reino espiritual se conecta com os domínios terrenos. Em outras palavras, elas enxergam como se onde o céu está invadindo a terra. Elas juntam todos os fios soltos a fim de entender o que está acontecendo. Tais pessoas são capazes de enxergar o mundo espiritual e usar esse dom para ajudar a determinar o que acontece na terra. E dessa forma, conseguem ajudar e trazer o céu à terra. Para uma pessoa assim, o reino espiritual é um lugar seguro. Para elas, o mundo espiritual pode frequentemente parecer mais real do que o terreno. De fato, são pessoas que avançaram e cresceram ao experimentar o domínio celestial. Existem diferentes tipos de pessoas espirituais. Um deles é aquele que alguns chamam de habitantes de cavernas, os pais do deserto, que viviam como eremitas, são frequentemente chamados de habitantes de cavernas. Uma pessoa assim gosta de ficar sozinha com Deus e gostaria de passar todo o seu tempo apenas com Deus, se possível. Certa vez, quando estava viajando, conheci um rapaz que eu imediatamente soube que era um habitante das cavernas. Eu perguntei-lhe a respeito e ele concordou comigo. Não posso explicar como eu soube que ele o era, mas simplesmente eu percebi. Pude ver em seus olhos, em sua face e ao redor do mundo espiritual. Soube que ele era alguém que preferia ficar sozinho com Deus, que era um amigo de Deus. Outro tipo de pessoa sobrenatural é o visionário. O visionário é alguém que é capaz de ver o mundo espiritual e discernir os tempos e as estações que estamos vivendo. Um exemplo de uma pessoa assim é Bob Jones. Ele é um profeta visionário. Conexão com Deus. Sei que estou naquele lugar onde me sinto completamente conectada a Deus quando sinto uma paz instantânea. Quando estou nesse lugar, é como se tudo fizesse sentido e tudo se tornasse centralizado em um instante. Nesse lugar, experimento uma paz e um alento que é impossível descrever de outra maneira senão como algo divino. É quase como dizer: ah, meu espírito, meu corpo e minha alma, não há nada na terra que seja parecido com esse sentimento. É um êxtase puro. Descobri que, porque tenho passado tempo na presença de Deus e por ter aprendido como entrar em sua presença, se tornou mais fácil me conectar com Ele. E porque desenvolvi essa conexão, quando coloco minha atenção em Deus, consigo sentir a sua presença imediatamente. Por saber determinar quando estou conectada com Deus, me tornei muito mais consciente do que acontece quando perco essa ligação. Aprendi que quando não estou andando nesse lugar de conexão com Deus, onde sinto a sua presença, começo a me sentir insegura. A melhor forma de descrever esse sentimento é que, de repente, tudo começa a se desorganizar. Então preciso me reconectar ao coração de Deus e à sua presença para fazer com que tudo volte ao seu devido lugar. Assim que as coisas se organizam, é como se elas ficassem naturalmente organizadas. Outra maneira como consigo detectar que não estou nesse lugar de conexão com Deus é quando permito que influências exteriores comecem a afetar as minhas emoções, meu eu espiritual e minhas decisões, pois não estou ligada àquilo que verdadeiramente é real. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Quando estamos conectados com Deus, nos conscientizamos de que Ele está sempre presente. E tenho aprendido que posso experimentar essa realidade na presença de Deus, independentemente de onde estiver ou do que estiver fazendo. É uma consciência de que Ele está presente quando estou no meu carro ou quando estou caminhando ou brincando com os meus netos. É porque tenho passado tempo com Deus, concentrado em sua presença, eu descobri que agora posso ter um acesso instantâneo a essa conexão.